Já tivemos aí a oração, o pastor trouxe aqui uma introdução muito importante nos dias de hoje, né, de como tudo isso está acontecendo. E eu queria trazer uma mensagem para vocês nessa noite. Prometo que não me delongarei. Como o pastor disse, eu também sou membro da igreja, assim como os irmãos, não sou pastor nem pregador, mas como o pastor falou, fui convidado a estar aqui essa noite, e nós, enquanto cristãos, tem que ser natural nós falarmos do amor de Deus, né? Nós falarmos da palavra de Deus. A palavra essa que meditamos de dia e de noite. Então, é um momento que a gente compartilha um pouco da palavra de Deus com os irmãos. E eu gostaria de solicitar para os irmãos abrirem a Bíblia comigo em Salmos. Mas antes, quem estava aqui no aniversário da igreja? Na festividade aí do aniversário da igreja, que foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. E esteve conosco em um dos dias o pastor Uberlan. Gosto muito desse pastor. E na ocasião, ele leu um texto aqui pra gente, que se encontra ali em Timóteo. Ele leu um texto de 4 versículos só. E me chamou a atenção porque ele usou toda a pregação dele em cima de apenas 4 versículos e conseguiu extrair tanta coisa ali daqueles 4 versículos. O texto em questão, ali no capítulo 4, é um texto onde Paulo faz uma exortação a Timóteo, e o texto é tão rico e cheio de detalhes ali, e a gente foi esmiuçando versículo por versículo daquele pequeno texto ali, e ele montou toda uma pregação em cima daquilo, né? E assim, eu fiquei intrigado com aquela situação, porque como que pode um pequeno texto ali da Bíblia trazer tanta riqueza, tanta informação? E eu fiquei pensando que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não percebe o poder que tem cada palavra daquela ali, né? A gente não consegue, muitas vezes, a gente não consegue dar a devida atenção e a gente não consegue extrair tudo que Deus preparou naquela palavra para a gente. E quantos aqui já leram um texto, uma passagem, um versículo, e num dado momento, quando você relê aquele mesmo texto, você consegue visualizar uma outra coisa daquele mesmo texto? Quantos aqui já aconteceu isso? Né? É interessante, né? Porque de repente naquele momento você leu de uma forma e daí você está passando por uma outra situação. Quando você lê, você entende um pouco mais. Ou Deus fala um pouco mais através daquela palavra. Por isso que a gente fala que a nossa palavra, por mais que imutável, é uma palavra viva, né? Porque ela fala conosco. Então nessa noite eu queria fazer essa espécie de exercício com vocês. A gente vai ler um salmo aqui. É o salmo mais conhecido, talvez, da história. É um salmo que até eu nem precisaria ler aqui, talvez os irmãos conseguiriam recitá-lo. Salmo 23. Quem aí não conhece esse salmo? Ninguém, né? Então eu gostaria de convidá-los a gente abrir esse salmo, que praticamente todo mundo conhece. E a gente vai ler apenas 6 versículos, que é o salmo inteiro. Na minha Bíblia tem um título que fala: O Senhor é o meu pastor. Todos acharam? Amém? Então, Salmo 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, interessante aqui, no livro de Salmo, a gente sabe que teve alguns escritores, né? Mas muitos salmos foram escritos pelo próprio rei Davi.
E Davi, quando ele fala aqui, o Senhor é meu pastor, está justamente falando de uma ocupação ali, de pastoreio de ovelha, né? Que era algo muito comum naquela época, algo muito comum entre os judeus, né? Se a gente olha no histórico da Bíblia, desde Abraão, seus filhos, todos eles e os descendentes ali, né, trabalharam com pastoreio dessa atividade, que é uma atividade típica dos israelenses ali, naquela época. Né? E daí os irmãos bem sabem que Davi, quando a gente lê lá em Samuel, quando Samuel vai à casa de Davi, de Jessé, onde que ele encontra Davi? Onde que Davi estava no momento que ele foi na casa do pai dele? Estava no campo, né? Davi, mesmo pequeno, era pastor de ovelhas também. Então, provavelmente, desde pequeno, ele aprendeu aquela profissão com seu pai, né? E ainda jovem, ele cuidava das ovelhas ali. E a Bíblia fala também que ele defendia aquelas ovelhas dos riscos do campo, né? E se lembra bem, Davi defendeu as ovelhas de um leão, também de lobos, né? Mesmo pequeno, ele protegia aquelas ovelhas. Então ele sabia que as ovelhas precisavam ser guiadas, que as ovelhas precisavam ser apacentadas, né? Apacentadas é você levar até os pastos. A gente está falando aqui de uma região que era muito deserta, né? Tinha um clima seco, uma região desértica. Então aquele pastor ia pegando aquelas ovelhas e ia levando até onde tinha pastos. Quando a ovelha acabava com aqueles pastos ali, ele tinha que ir migrando essa ovelha e na busca ali de pasto e água, que é basicamente o que a ovelha precisa. Pasto, né, grama, plantas ali e água. Então, ele compara, nesse salmo aqui, Davi, ele compara Deus com um pastor zeloso. Um pastor que é o Deus criador, que é o Deus que guia, o Deus que alimenta, o Deus que sustenta, que protege e que é o verdadeiro pastor de Israel. Que não deixe faltar nada às suas ovelhas. Então, essa metáfora que ele utilizou aqui, de a associação de Deus com o pastor, ela é bem comum em toda a Bíblia, né? Deus, ele sempre está presente, guiando o seu povo. Uma história que deixa muito isso em evidência é no próprio Êxodo, quando ele tira o povo ali do Egito, da escravidão, e ele guia o povo, guia de dia, guia de noite. E além do que ele faz mais? Ele alimenta o povo, maná, codornizes e tudo mais. Então, além de guiar e proteger o povo, ele ainda alimentava o povo. Então, isso aí fica claro, assim, a figura de Deus como um pastor e a figura do povo de Deus, dos israelitas, como um rebanho. Um rebanho de ovelhas, até então, ovelhas perdidas, porque não sabiam para onde estavam indo, só sabiam que tinham que seguir, que Deus ia levar eles na terra prometida, mas não sabiam exatamente onde que era esse local. Então essa comparação do bom pastor, ele já vem em vários outros livros e relatos da Bíblia, né? Então, vamos lá. Uma coisa interessante no título aqui, né? O Senhor é o meu pastor. Quando ele fala o Senhor está falando o quê? Está falando de Deus. Está falando da fonte da provisão e da segurança do rebanho. Deus, ele é aquele que ele não desampara, pelo contrário, é aquele que provê, como a gente já acabou de falar aqui, nesses momentos que o povo ficou praticamente ali na dependência de Deus. Deus proveu, Deus cuidou. E quando ele fala, é o meu pastor, ele fala justamente assim da proximidade sobre o Senhor e as suas ovelhas. Ele fala apesar da grandeza do Senhor, apesar da grandeza de Deus, ele poderia ser comparado a um pastor zeloso, ou seja, aquele pastor que cuida de uma única ovelha, que cuida de um rebanho, né? Que dá o devido amor e atenção a cada uma dessas ovelhas. Então, mesmo que aquela pessoa ali do rebanho seja, sei lá, um simples pastorzinho ou até um líder do povo na época, ele precisava ser pastoreado pelo bom pastor, ele precisava ser guiado pelo bom pastor. E o bom pastor conduz suas ovelhas com amor. E de que eu queria fazer com vocês? Vamos ler
versículo por versículo aqui, a gente tentar extrair algo a mais de cada versículo, né? Então, quando ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor é Deus, né? É o Deus zeloso. O meu pastor é isso, justamente que a gente falou, da proximidade ali da pessoa com o seu Senhor. E quando ele fala, nada me faltará, nos leva sobre a confiança plena da provisão de Deus. Quando ele fala assim, nada vai me faltar, é aquele sentimento que a gente tem de confiança que fala assim, Deus vai prover, Deus vai cuidar, Deus ele vai cuidar a todo momento. E esse sentimento, irmãos, ele tem que estar presente em nós nos dias de hoje, né? A gente sabe ali que não é muito fácil nos dias de hoje, principalmente quando a gente fala de hoje em dia, a gente está falando do mal do século, que é a ansiedade, por exemplo. Quem hoje em dia não tem um pouquinho de ansiedade, né? De repente fica ansioso com alguma situação que está acontecendo, ou pior, com algo que vai acontecer. Então essa ansiedade, ela está presente hoje em dia. E quando você fala assim, nada me faltará, é a confiança plena na provisão de Deus. Você não sabe como, de que maneira, mas você sabe que não vai faltar, você sabe que Deus vai prover. Faço um paralelo aqui com esse pessoal que estava no deserto, né? Lá no deserto, como que eles teriam alimento? Como que eles pensariam? Muitas pessoas ali devem ter ficado desesperadas e tudo, mas com certeza teve gente que falou, não, Deus vai prover. E de fato, Deus proveu. No versículo 2, fala o seguinte, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. Na minha versão fala águas de descanso. Então, assim, primeiro ponto, pastos verdejantes. Para uma ovelha, o que significa? É fonte de nutriente, fonte de alimento, né? Para o rebanho, a principal fonte de nutriente é o pasto. E Davi, muito provavelmente, quando ele escreve aqui, ele deve se lembrar, quando ele era pastor, que ele guiava essas ovelhas até esses pastos, e naquela região ali, a gente já falou, a dificuldade que era encontrar esses pastos verdes, né? E ele fala que o nosso pastor é esse que leva-nos a esses pastos verdejantes, e mais, leva-nos a águas tranquilas, águas de repouso, de descanso. Então fala justamente que Deus, ele provê o sustento necessário. Como a gente falou, para a ovelha é o pasto e a água. Então é o total e o descanso, né? Então ele leva ali e provê tudo para a ovelha: o pasto, a água, a tranquilidade da água, né? Que é aquela tranquilidade que traz conforto para a gente, conforto nessa provisão do Senhor, que faz a nossa alma descansar, que nós temos um Deus que provê e um Deus que nós podemos descansar. Então, essa parte do repouso, do descanso, é justamente isso, a calma que o nosso coração anseia, o descanso que a nossa mente angustiada e o corpo exausto necessita, o conforto que só Deus pode nos trazer. E eu lembro aqui quando a gente fala dessa água de descanso, me faz lembrar naquela passagem quando Jesus estava no barco, os discípulos veem a tempestade e que todo mundo fica aflito, sem saber o que fazer, ou como agir. E daí eles falam, mestre, nós vamos perecer aqui, nos socorre, nos salva. E Jesus vai lá e fala, acalma-te, aquieta-te, e o mar e o vento se acalmam. Então, olha o poder que ele tem, não só de fazer os fenômenos naturais ali, ir contra leis da física e fazer o próprio mar se acalmar, o vento se acalmar, mas quando a gente fala desse descanso aqui, dessa água tranquila, é um descanso para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso corpo, a nós termos a tranquilidade de deitar à noite e ficar em paz, porque sabemos que tem um Deus que cuida de nós. No versículo 3, fala assim, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Então, esse refrigério é quando Deus, através de Deus, ele traz o vigor para a sua alma aflita, ele traz o descanso para a alma descansada, o coração atribulado. É um alívio do espírito, um
ajuda do Espírito. Ele traz acalma o nosso coração para aqueles que seguem a voz e seguem os passos de Cristo, né? Então, na sequência, quando ele fala pelas veredas da justiça que ele guia, é quando Deus nos conduz a uma vida pacífica e uma vida justa. É quando Deus nos conduz a caminhos retos, a caminhos de justiça. E a própria Bíblia fala que nunca viu um justo e nem sua descendência mendigar o pão. Então nunca vi um justo e sua descendência tão necessitado a ponto de precisar de ajuda de outros, que não seja que Deus esteja dando esse suporte, né? Então o caminho de Deus é o caminho perfeito. Jesus, ele fala: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ninguém veio ao Pai senão por ele. Então Jesus é esse caminho perfeito, e ele é o único caminho. Não é um dos caminhos, ele é o único. E esse caminho é o caminho da justiça, é o caminho do amor, e é o caminho que devemos trilhar, o caminho reto, o caminho puro. No versículo 4, a gente fala: mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então esse versículo aqui, ele é um dos mais assustadores, né? Imagina, um vale de morte, né? Um vale de trevas, um vale de morte. O que seria isso, né? É Deus justamente falando que ainda que a gente passe por calamidades, ainda que a gente passe por coisas terríveis, por coisas perigosas, e até a sombra da própria morte esteja ali, a gente passando perto de situações de doença, da própria morte, ou até escuridões causadas por doenças, por sofrimento, ou até situações malignas causadas pelo diabo, ou por pessoas más, querendo trazer ali a nossa derrota, querendo trazer prejuízo, querendo trazer aflição para nós, para nossa alma. Então, independente de todos esses casos, ele fala: ainda que eu esteja passando por qualquer uma dessas situações, o que ele fala? Não temerei mal algum. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Então, ele reafirmando que a presença de Deus é a nossa segurança, que Deus é o nosso porto seguro, e que ainda que a gente enfrente perigos que se assemelhem à morte, a gente sabe que Deus, o que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tenho bons anos, eu venci o mundo. Então, essa certeza que nós servimos ao Senhor que venceu a morte. Então, mesmo que a gente esteja passando por uma aflição muito terrível, que para nós possa ser impossível, a gente confia tanto no nosso Deus, que Ele é tão poderoso, que Ele já passou por tudo e já venceu tudo, que Ele tem o poder tranquilo de vencer qualquer outra coisa. Então, é a confiança de falar: eu não temerei, pois tu estás comigo. Então, confiança plena que Deus vai nos proteger de todo mal. Voltando àquele paralelo que a gente fez com Davi como pastor, né? Mesmo que ali, imagina uma ovelha na presença de um leão. Imagina uma ovelha na presença do lobo. O que um leão consegue fazer com a ovelha? Vai destroçar ela, né? Vai matá-la sem nenhuma dificuldade, né? Talvez com uma bocanhada só o leão consegue dilacerar uma ovelha. E mesmo assim, o que o pastor fez? Davi ali na condição de pastor, ele venceu o leão, ele venceu o lobo. A ovelha não tinha condição nenhuma, enquanto ovelha, de se proteger, né? Quem já viu uma ovelha sabe que ela nem correr direito talvez ela consiga, quanto mais enfrentar um outro animal. E aí o pastor e a ovelha, quando ela está repousando, quando ela está com o pastor por perto, ela tem uma certa tranquilidade, porque o pastor vai proteger ela, assim como Davi foi lá e protegeu ela do leão, que era até muito maior que o próprio Davi, mas com a ajuda de Deus ele conseguiu derrotar. E ele fala: a tua vara e o teu cajado me protegem. Essa vara, irmãos, aqui, ele é justamente o símbolo de defesa do pastor, né? Então, que ele defendia as ovelhas ali das ameaças dos outros animais, e até de ladrão de ovelha ali naquela época. Então, ele se protegia o rebanho com aquela vara que ele tinha ali nas mãos. E às vezes até
guiando o rebanho com essa própria vara, ou até com o próprio cajado, né? O cajado, ele é um pouco diferente da vara, ele tem uma das pontas dele arqueada, assim, né? Uma espécie de gancho. E esse cajado, ele usava assim para uma espécie de fisgar mesmo a ovelha. Quando a ovelha caía num buraco ali, ele conseguia fisgar aquela ovelha com esse cajado. Então, seria uma espécie de resgatador. Ele, quando ela está num caminho mau ou está numa situação difícil, ele vem e resgata a ovelha com esse cajado. Ou quando ela está indo para um precipício ou para um buraco, ele vem e puxa ela, né? Então é mais ou menos o que acontece conosco. Às vezes a gente está indo para uma situação e leva uma cajadada do Senhor. O Senhor fala, opa, volta aqui para o caminho, vai por aqui. Daí às vezes você fica, poxa vida, por que aconteceu essa situação aqui comigo, né? Essa situação triste aqui. Mas depois lá na frente você vê, aconteceu isso aqui, mas me evitou de ter aquele problema. Olha só, então foi um desvio que eu tive que fazer, foi uma situação ruim que aconteceu, mas para o meu bem, mas que me levou a um resultado melhor, mas que me livrou de algo terrível que poderia acontecer, né? E é isso que o pastor faz, quando a ovelha está ali sem norte nenhum, ou está indo, não enxerga o perigo, o pastor vem e coloca ela de volta no eixo com o cajado, né? Então, fazendo essa analogia conosco, né? Com esses caminhos perigosos que às vezes a gente toma, ou sem consciência, ou por responsabilidade, e o nosso pastor vem e nos leva de volta ao caminho. Então, nesses dois sentidos, tanto do cajado como da vara, tem o objetivo do consolo e da proteção, né, das ovelhas pelo Senhor. Então, conforme eu falei, aflições a gente tem no mundo, né? O próprio Jesus disse que teríamos aflições, mas que Ele nos ajudaria, e é isso que o pastor faz. Ele não fala que não vai ter perigo, mas que vai ter perigo, mas que Ele vai nos ajudar, nos auxiliar. No versículo 5, já caminhando aí para os dois últimos versículos, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, ou meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então quando ele fala, prepare-se uma mesa na presença ali, às vistas dos meus inimigos, né? Nós, enquanto cristãos, já sabemos que temos inimigos, né? Que o mundo não é perfeito, que temos problemas, temos adversários, e esses nossos inimigos, que é o diabo, a carne, ficam ao nosso derredor, né? Ficam rugindo como um leão ao nosso derredor, e sempre estão procurando uma oportunidade, uma brecha para nos derrotar. E quando eu falo assim que Deus ele prepara uma mesa na presença, é que assim que Deus está mostrando para os nossos inimigos, ó, esse aqui é meu filho, olha aqui a mesa que eu preparei para ele, olha o sustento que eu estou dando para ele, olha o pão de cada dia aqui que eu estou dando para ele. E justamente Davi fala isso, fala assim, que meus inimigos possam ver que Deus é o meu Deus, é o Deus da provisão, que os meus inimigos possam ver que o meu Deus é um Deus de cuidado, é um Deus zeloso, é um Deus protetor, que Ele me sustenta às vistas dos meus inimigos, na presença. Meus inimigos estão vendo isso e eles veem a proteção de Deus ali. E ele fala, unge a minha cabeça com óleo. Mas eu trouxe até alguma curiosidade aqui. Essa unção com óleo era um costume ali da época, né? Então ela tinha ali, era na maioria das vezes associada ali com alegria e celebração, mas também elas tinham outros significados mais profundos, né? Então esse óleo, o perfume, o unguento que eles utilizavam, tem alguns contextos aqui diferentes. Era assim, no cuidado pessoal, então ali em alguma ferida, algum machucado, eles poderiam estar usando esse óleo. Quando eles usavam para ungir um objeto consagrado a Deus, a gente vê bastante isso nos primeiros livros da Bíblia, né? Unção de convidados especiais para honrá-lo, então na celebração ali, um convidado especial para trazer uma certa honra para aquele convidado, para purificação, para a própria cura, né? Ungir ali com óleo, os sacerdotes faziam isso para curar os enfermos, e assim, para pessoas, para ofícios específicos, como profeta, sacerdote, reis, né? O próprio Samuel, quando vai na casa de Davi, Samuel ali na condição de profeta, ele vai procurar Davi para o quê? Para ungí-lo rei. Então era para pegar o óleo e derramar ali na cabeça dele.
Então, esse sentido todo que ele traz aqui, unges a minha cabeça com óleo, é justamente para trazer esse efeito da confirmação do Espírito de Deus na vida dele, para que ele fique marcado ali que Deus estava na vida dele, que Deus estava ali protegendo e que ele era de Deus, que Deus era o Senhor dele e ele pertencia a Deus, através desse simbolismo ali do óleo. E a última parte do versículo fala assim: meu cálice transborda. O que a gente imagina esse meu cálice transbordando, né? É justamente da questão da abundância. Abundância proporcionada por Jesus Cristo. Que Jesus Cristo enchia a vida dele de maneira que transbordava. Então, que ele não tinha espaço ali na vida dele para qualquer outro prazer do mundo. Que o prazer dele era na lei do Senhor. Que o prazer dele era estar na presença do Senhor. Que ele estava totalmente transbordando de Deus, que ele não precisaria de mais nada na vida dele. Então, que Deus preenchia todo o espaço que ele tinha ali na vida dele, que era um Deus infinito. E eu caminhando agora para o último versículo, falei para vocês que ia ser breve, versículo 6. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou por longos dias, né? Então, a bondade e misericórdia me seguirão, é justamente só reafirmando ainda mais da bondade de Deus, da misericórdia de Deus que Ele tem para conosco, que Ele nos ajuda, nos cuida, provê tudo para nós, né? Que é o Senhor, é um Deus bondoso e misericordioso, que Ele sempre intercede em nosso favor. Quando ele fala ali que certamente ainda corrobora essa confiança dele, fala, a confiança na fidelidade de Deus, porque Deus, Ele é fiel, e ainda que nós não mereçamos, Deus continua sendo fiel, e ainda que a nossa fé se abale, Deus continua sendo fiel. Então ele fala que certamente ele reafirmando ainda mais essa fidelidade de Deus para com ele. Habitarei na casa do Senhor, que é a casa do Senhor, que é um lugar de esperança, um lugar de adoração, é um lugar de comunhão com Deus, é um lugar de conhecer a Deus, é um lugar de falarmos com Deus, adorarmos a Deus, né? E que ele fala: habitarei na casa do Senhor para sempre, ou por todos os dias. Então reafirma o desejo dele de durante a vida sempre estar habitando com Deus, sempre estar perto de Deus, sempre estar buscando a Deus. Irmãos, e é isso que eu tinha preparado para essa noite. Eu sei que foi bem breve, mas é que o que eu queria trazer com isso é que a gente se lembre de sempre estar lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, mas sempre está pedindo esse direcionamento para Deus. Às vezes, quando tem um texto, alguma coisa que a gente não entende um pouco, para a gente pedir esse discernimento para Deus, orar antes de ler a palavra de Deus, e sermos como um varão que fala lá em Salmos 1, aquele que medita, que busca a lei do Senhor, né? Que o seu prazer está na lei do Senhor, está em meditar na sua palavra medita todo o tempo, medita de dia, medita de noite, e que a gente possa crer que a presença de Deus, ela é suficiente para nos sustentar, como tudo que foi dito aqui nesse salmo, que a presença de Deus na nossa vida seja a presença de um bom pastor que cuida, que protege, que resgata quando necessário, mas também que guia, que coloca-nos no devido caminho, que corrige o nosso caminho quando precisamos, né? E que a gente possa ter a certeza e a confiança que esse Deus é o Deus que provê, é o Deus que nos cuida, que nos guarda, que é o Deus zeloso e que é o Deus que provê no versículo que nada vai nos faltar, que a gente sabe do poder que Ele tem, que a gente sabe da condição que Ele tem ali de ser o provedor e nunca deixar faltar nada na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Amém? Convidá-los a orarmos nesse momento.